Olá, tudo bem? Boa noite para as pessoas que vão ver durante a manhã, bom dia, boa tarde, porque esse vídeo depois a gente vai disponibilizar no YouTube e no Facebook. Hoje é com muito orgulho, com muita honra que eu recebo dois professores. Para as pessoas que não sabem, para as pessoas que são de outros estados, são pessoas muito respeitadas aqui no estado de Goiás. O professor Elis Mauro, que está na Federal já há muitos anos, formou muitos alunos, né? Inclusive formou a doutora Tessa, que está aqui do lado, que me formou depois. São pessoas que eu admiro muito e hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito importante. Ele é tão importante não só para o mundo da odontologia, para nós profissionais que atuamos, tanto para os acadêmicos que estão decidindo que especialidade vai tomar. Nós vamos falar um pouquinho da importância do radiologista, do tanto que o radiologista estuda, que o radiologista tem que se dar muito, não é só ficar ali numa salinha olhando o exame e entregando, não, ele tem que entender de muita coisa, a gente vai falar isso. E também da população, porque muitas vezes a população, ela não tem essa informação, ela não sabe por que solicitou aquele exame ou por que não solicitou, por que ela está fazendo aquele exame, será que o dentista também tem responsabilidade sobre aquele exame? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. O tema escolhido foi um tema até sugerido pelo professor Elis Mauro. A gente queria falar um pouquinho sobre essa desmistificação do processo de diagnóstico da imagem, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, olha, agora com a digitalização, com as tomografias, tudo tem muito dentista falando assim, não estou enxergando isso direito, vou pedir uma tomografia. Professor, como é que é? Para tudo se pede tomografia, o que o senhor pode falar isso tanto para a população quanto para os dentistas no geral? Bom, todo exame, primeiro, ele tem que ser solicitado por um profissional da área de odontologia ou da área da saúde. Com o advento da tomografia computadorizada odontológica a partir do ano 2000, o seu uso tem se tornado muito comum e existem critérios que devem ser observados para solicitar esse tipo de exame. Com certeza ele exige mais dose de radiação X para o paciente. Então há casos específicos que vão ser necessários a tomografia computadorizada na odontologia. E nem todos os casos necessitam utilizar a tomografia. Às vezes as radiografias convencionais, mais simples, resolvem o diagnóstico para o paciente. Então tem que ter critérios para solicitar esse tipo de exame. Antes a gente estava até conversando um pouquinho, por isso que atrasou um pouquinho o início da nossa live, conversando com a professora Tessa sobre um exame mais importante que o outro. Não tem, né, professora? Não tem. Isso é uma característica que as pessoas normalmente têm como verdade, né? Quando surge um equipamento novo, surge uma modalidade de exame nova, logo a pessoa acha que aquele exame vem suprir todo um arsenal já existente. E, na verdade, o que ocorre é que existem diferentes fontes de energia que produzem exames, né? Existem exames que são baseados na radiação, existem exames que não são realizados com base na radiação ionizante, e como a ressonância magnética, por exemplo, ou ultrassonografia, né, que também são utilizados dentro da odontologia. Mas rotineiramente dentro da odontologia nós utilizamos os exames convencionais, né, os exames bidimensionais, as radiografias, que é o que a população conhece. E muitas vezes as pessoas acham que pelo advento do surgimento desses novos métodos, que as radiografias muitas vezes perderam seu valor. E isso não ocorre. O que ocorre é que os métodos eles se somam, cada um com uma indicação, com uma melhora específica para uma determinada informação e a sua necessidade, quando lançar mão de cada um desses métodos, é fundamental que o cirurgião dentista os conheça e saiba indicá-los adequadamente. Eu costumo falar muito, Henrique, que eu não conheço paciente que não faz exame, né? Então, assim, se o paciente ele precisa de um diagnóstico e o profissional esclarece a ele o que aquele exame vai fornecer de informação, o paciente com certeza vai realizar aquele exame. Mas a gente conhece muitos profissionais que indicam exames sem saber as informações ou muitas vezes não indicam exames adequados
porque desconhecem esse arsenal de exames que pode ser ofertado para beneficiar o diagnóstico da odontologia. Eu acredito que vocês devem receber muitos pedidos de exame que o profissional ele quer que o radiologista muitas vezes até adivinhe algumas coisas, né? Ele não oferece, nós estávamos conversando antes, da importância do exame clínico, dele avaliar, dele escrever no pedido, na solicitação, o que ele quer ver e fazer a solicitação dos exames de maneira correta. Às vezes ele quer avaliar uma fratura de um dente e esse exame clínico com uma radiografia periapical, dependendo uma técnica de localização de Clark, você consegue visualizar essa fratura sem muitas vezes necessitar, em alguns casos, da tomografia. Eu acho que tudo cabe o dentista saber fazer essa análise e solicitar. Eu imagino que tem muita gente que quer até descobrir a patologia do paciente sem informação nenhuma, só né? com aquele exame. Solicito avaliação para descobrir que lesão que o paciente tem. Isso acontece muito, professor? Acontece. É muito importante para nós radiologistas ou profissionais que lidam com o diagnóstico a informação clínica que vem com o pedido do exame. Então é interessante, é importante que o profissional, antes de solicitar o exame radiográfico, ele faça uma boa avaliação clínica do seu paciente, obtenha uma boa história clínica, uma boa anamnese e que essas informações sejam repassadas junto com a solicitação do exame radiográfico. Porque isso vai facilitar o processo de diagnóstico do radiologista e com certeza o profissional vai receber mais informações diagnósticas fornecidas pelo profissional da radiologia. Uma característica muito importante, né, é que essa união, essa discussão e esse esclarecimento de dúvida, ele pode ser feito diretamente com o radiologista, né? Então, em caso de dúvida, se você não sabe muitas vezes, o colega cirurgião dentista, ele não sabe qual exame melhor indicar para auxiliar naquele determinado diagnóstico, ele deve entrar em contato com o radiologista, né? Procurar saber se aquele exame é adequado, se deveria ser solicitado algum outro exame e, fundamentalmente, fornecer o máximo de informações clínicas que vão ajudar na hora do estabelecimento do diagnóstico, né? O radiologista ele é um cirurgião dentista com conhecimento nessa área que está à disposição para trocar ideia e orientar o clínico da melhor forma possível. A gente fala que, a gente estava conversando da importância, né, nós até mencionamos, do conhecimento do radiologista. O radiologista é um profissional que tem que entender de patologia, ele entende de anatomia, ele entende de todo, vamos dizer, de todo o tratamento, até muitas vezes que o paciente vai fazer para estar falando, dando a sua opinião, dando o seu diagnóstico. Isso é fundamental, né? É fundamental. Não existe radiologista pleno se ele não tiver um bom conhecimento de estomatologia, de anatomia, de farmacologia, da biomecânica, do sistema estomatognático. Tudo isso vai interferir ou colaborar no processo de diagnóstico. Então, para a pessoa ser um radiologista pleno, há necessidade de contínuo aperfeiçoamento, porque novas tecnologias vão surgindo, né? E maiores esclarecimentos sobre determinadas patologias também. Então, a gente pode dizer, né, professora Tessa, que o radiologista, o profissional do diagnóstico, e como todos nós profissionais cirurgiões dentistas, devemos estar em pleno processo de educação continuada. Com certeza. Michele, tem alguma pergunta? Comentários. Muitos comentários? Doutora Tessa. O Dr. Rogério Pena disse que a doutora Tessa é uma referência mundial. Que bom. Se vocês têm perguntas, se vocês querem fazer perguntas, vocês podem passar pra gente, que a gente vai estar lendo e vai estar esclarecendo essas dúvidas para vocês. Um outro ponto importante que a gente mencionou, que a gente estava conversando, é que muitas vezes a responsabilidade é passada para o radiologista. Só que quem decide o tratamento, eu queria que vocês dois falassem a respeito disso, porque isso é muito importante para a população. Eu falo isso como dentista, que eu vejo isso, porque muitas vezes o dentista está na dúvida, então ele passa
toda a responsabilidade para o radiologista decidir por ele. E não é, né, professor? Não é. Primeiro que nenhum radiologista vai fazer um exame de um paciente sem uma prescrição do profissional que está solicitando o exame. O exame radiográfico ele é um exame complementar dentro do processo de diagnóstico. Então ele contribui para o planejamento de diagnóstico e pela tomada de decisão do profissional que está solicitando aquele exame. Então nós, como radiologistas, somos parceiros no processo de diagnóstico, mas a tomada de decisão é do profissional que está solicitando aquele exame. Com o advento dessas novas modalidades, né, de exames de imagem que surgiram com a digitalização, os avanços tecnológicos, né, muitas ferramentas se tornaram disponíveis e à disposição do cirurgião dentista, principalmente no que diz respeito à avaliação prévia do paciente, às vezes a previsibilidade de tratamentos, né? Mas é fundamental entender que os exames de imagem eles são oferecidos, né, com maior quantidade de informações, desde que bem indicados e bem interpretados. E a interpretação desse exame que é o papel do radiologista. Então o radiologista ele é um profissional que deve estar dentro da equipe na hora da discussão do diagnóstico. Mas é fundamental que em todas as especialidades odontológicas se lembre sempre que o exame clínico ele é soberano, os exames de imagens eles são complementares e somente podem ser realizados mediante a solicitação do cirurgião dentista, né? E que a decisão do plano terapêutico, ou seja, qual procedimento que o colega cirurgião dentista vai fazer, a decisão é do profissional responsável pelo paciente. Então, por isso, em caso de dúvida, em caso de qualquer questionamento, esse entrosamento ele é fundamental. Eu vejo que quando o senhor mencionou da importância de entender dessa parte de estomatologia, eu até vejo que muitos radiologistas fazem até especialização na área de patologia, porque a importância de diagnosticar isso acontece muito, não acontece? Acontece. E assim, hoje a gente sabe que a formação do radiologista, ela já está com uma simbiose muito forte com a estomatologia e com a patologia. Quanto mais completo esse profissional for na área de diagnóstico, ele vai contribuir mais para a melhoria do processo de tratamento, de diagnóstico, da própria odontologia, né? Então, essa ciência, a radiologia, ela implica num bom conhecimento de estomatologia, de patologia oral, de patologia geral, né? E isso já faz parte até da formação do próprio radiologista também, como vai fazer parte da formação do estomatologista. Um exemplo disso aqui, nós estamos com 2 radiologistas aqui, patologistas, né, professor? Engraçado, quando a doutora Tessa estava fazendo o doutorado dela em patologia lá na USP, eu estava fazendo minha especialização em cirurgia, de vez em quando eu encontrava ela lá nos corredores da faculdade, lá em São Paulo. Então, assim, mas hoje na especialização de radiologia tem as disciplinas da patologia? Tem, né? Assim, isso é fundamental que seja inserido dentro do curso, né? Então, assim, particularmente nós temos a oportunidade de trabalhar com a formação do radiologista aqui no Centro-Oeste, né? Eu sou responsável juntamente com a minha equipe lá na ABO, com esse curso de especialização em radiologia já há muitos anos, né? Já tivemos 12 turmas concluídas. Então, a gente faz questão que todo o conteúdo da patologia, no que passa pela parte de exames de imagem, né? Porque tem muito conteúdo da patologia que não depende, vamos dizer assim, ou que não é influenciado pelo exame de imagem. Mas que o bom radiologista, ele deve saber, sim, ele deve entender dos processos patológicos, né? Para que possa acertar e ter maior influência dentro do diagnóstico final, né? A especialização demora normalmente quantos meses? Assim, a especialização em radiologia, ela é pautada na carga horária, né? Então, assim, a carga horária do curso de especialização em radiologia de 2013 para cá sofreu uma alteração e um aumento da carga horária.
Então, nós aqui em Goiânia trabalhamos com uma periodização de 2 anos de curso. Ainda existem alguns cursos no Brasil com uma periodicidade média de 1 ano e meio, de 18 meses, mas não menos do que isso mais, né? Mas eu queria falar para os ouvintes, né, que Goiás é um estado privilegiado nessa área do diagnóstico. Né? Com certeza. Então, é um grande centro, né, Goiás, para a região centro-oeste e para o país na área de diagnóstico. Assim, a gente pode falar assim, com muito orgulho que a experiência nossa, goiana, né, dos vários profissionais que atuam na área de diagnóstico, é bem reconhecida, tanto nacionalmente e até internacionalmente também, pelo resultado das publicações, dos trabalhos, dos congressos, né? E nesse ponto quero elogiar a professora Tessa, que nos congressos tem lutado muito para que a radiologia goiana seja sempre fortalecida nos eventos nacionais, nos congressos nacionais e internacionais realizados aqui em Goiânia. Felizmente, Goiás está se tornando uma referência, né? Na odontologia, Goiás é uma referência nacional, isso é muito bom. A gente sempre procura assim dizer que o bom são que os professores, nossos mestres, eles vão passando essa vontade para os alunos e os alunos vão pesquisando, porque tem que ser uma corrente, né? Ela vai caminhando, né? Isso é muito importante. Quero tocar um ponto que a gente conversou um pouco antes, que tem gente que acha que então radiologia é fácil, radiologia não é tão fácil, né? Tem que se dedicar muito, né, professor? Tem que estar estudando sempre, né? Se atualizando, né? Não adianta o profissional estabelecer um centro de diagnóstico e não se atualizar, né? A gente estava conversando, né? A Tessa falou assim, a professora Tessa mencionou isso que é muito importante. O que vai definir o laudo são os estudos, a dedicação desse profissional é o que está entre a cadeira e o monitor. Né? E assim, com os avanços tecnológicos, né, com o surgimento de novos equipamentos, muitas vezes as pessoas atribuem um bom diagnóstico a um bom equipamento. Mas é fundamental a gente lembrar que a decisão de qual equipamento depende de qual modalidade de exame vai ser feita. E isso é solicitado pelo colega cirurgião dentista. Mas a interpretação do diagnóstico é que é o papel do radiologista. Então, nenhum equipamento fornece o diagnóstico, nenhum equipamento interpreta as imagens sozinho. Então, ele depende de um profissional bem formado, bem qualificado, que é atualizado no que tange aos procedimentos que a odontologia desenvolveu, né? Novos procedimentos surgiram. E o que nós vimos nas imagens? Nós vimos as imagens dos procedimentos que os colegas cirurgiões dentistas fazem ou que pretendem fazer. Então, o radiologista ele não depende apenas do equipamento, ele interpreta a imagem que o equipamento fornece. E isso é fundamental. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, pela digitalização, né, professor Elisvaldo, atribuem a tudo digital, como se fosse um produto. E, na verdade, ali são anos e anos de dedicação e de esforço e de aprendizado para que aquele diagnóstico ele venha a contento e seja mais assertivo. E aqui nós temos gerações, né? Então, o professor Elisvaldo, que tive o privilégio de ser meu professor na graduação, meu professor orientador no mestrado, e estar aqui ladeado desse profissional, para mim é uma honra, junto com o Henrique, né? Que teve o privilégio de passar pelas minhas mãos como aluno. Então, assim, é fundamental a gente estar trabalhando em equipe. Isso é o que torna a odontologia maior e é um reflexo da odontologia goiana. Michele, tem alguma colocação? Só comentários mesmo. Excelentes profissionais, a doutora Tessa mais uma referência e comentários bem produtivos. Uma pergunta para o contexto, depois eu faço. Tá bom. Professor, o senhor queria deixar alguma colocação de importante para a população com relação ao diagnóstico da imagem? Bom, eu gostaria só de salientar que esse exame ele é importantíssimo. Essa ciência, a radiologia, ela trouxe inúmeras contribuições, não só para a área da saúde, mas para a área da indústria. E a gente tem que lembrar que a principal fonte de obtenção das imagens é a radiação ionizante X, embora a professora Tessa citou outras modalidades, como a ressonância magnética, a ultrassonografia.
Mas lembrar sempre isso, que esses exames têm que ser solicitados quando realmente forem necessários, principalmente quando for utilizada a radiação X ionizante, devido aos efeitos deletérios ou que possibilita o desenvolvimento de neoplasias. Então, um exame tem que ser bem planejado, bem solicitado pelo profissional. Quanto mais informações clínicas o profissional receber, mais ele vai ter condições de contribuir para o diagnóstico e a importância do conhecimento, igual a professora Tessa falou. Entre o paciente e o monitor, a tela, mas tem que ter o conhecimento para poder interpretar aquelas imagens, né? Então, em síntese, esse é o meu ponto. Eu queria só fazer uma complementação, né? E assim, é importante que a população em geral entenda que quando ela procura um centro de diagnóstico, seja ele médico ou odontológico, em busca de um exame, o que ele recebe como produto é a interpretação do resultado daquele exame. E essa interpretação, no caso nosso, especificamente da odontologia, que é revestido na forma de um laudo radiológico, né? Ele é obrigatoriedade do centro radiológico e é constituído inclusive infração ética, o não fornecimento de laudos. Então, toda vez que você for submetido a um exame de imagens em qualquer centro de imagem, que esse exame ele somente seja recebido se acompanhado de um laudo que foi elaborado, que foi constituído por um profissional especialista em radiologia. Para isso estudamos e nos dedicamos tanto, né? Posso fazer só uma parte? O laudo, pessoal, é um direito do paciente e é segurança para o profissional, né? Então, sempre exigir o laudo. Além de ser obrigatório, é um documento legal. É um documento né? legal, né? E é infração ética não fornecê-lo, segundo o nosso Código de Ética Profissional. Muito bem lembrado. Pessoal, eu quero agradecer novamente a presença da doutora Tessa, do Dr. Denis Mauro, que são profissionais que formam profissionais e que também atuam na rotina como radiologistas e patologistas. Então são pessoas que são referências para a gente, são pessoas que nos inspiram, são pessoas que são exemplos da boa odontologia. Eu gosto muito de levantar a bandeira dessa boa odontologia, porque é a profissão que a gente escolheu para a nossa vida. Abriram muitas faculdades, então a gente quer que formem bons profissionais, que sempre seja levantada essa bandeira da boa odontologia. Eu me sinto lisonjeado porque eu estou do lado de pessoas que formam profissionais, que abraçam essa causa, que se a gente caminhar sempre assim, é o grande ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, né? A gente ganha, os professores ganham, os pacientes ganham. Então, o meu, novamente, muito obrigado, né, pela presença. Espero que esse vídeo, se vocês puderem compartilhar com quem que vocês julgam que é importante, sejam profissionais da área, seja algum conhecido que você quer dar essa informação da radiologia, porque ela é importantíssima e sempre vai existir o diagnóstico em imagem. Na verdade, ele cada vez vai aumentar, porque cada vez mais o profissional precisa dele para complementar o seu diagnóstico final, né? Isso mesmo. Com certeza. Foi um privilégio, Henrique. Eu espero que tenha levado informações úteis aí a contento de todos os cirurgiões dentistas e a comunidade em geral. Muito obrigado. Um grande abraço.